Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Como que vocês passaram da semana passada para essa? Isso, a gente tá no domingo 4. Isso mesmo, é a semana 4 e a gente está aprendendo sobre conhecimento. E na história de hoje a gente vai ver quando Jesus foi tentado no deserto. E o que é conhecimento mesmo? Vamos lembrar? Conhecimento é aprender algo novo para que você possa ser melhor em tudo que você faz. Isso mesmo, é aquilo que a gente já ouviu e eu vou reforçar aqui hoje. Tudo que você aprende, você tem que pôr em prática, você não pode guardar só para você. É sobre isso que está falando aqui nessa história, nesse mês de outubro, né? Então, antes de nós irmos mesmo para a história, vamos recordar o nosso versículo? Aonde mesmo que fica o nosso versículo? Provérbios 2, versículo 6. Vamos lá? Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Aqui está falando que toda sabedoria e todo conhecimento vem de Deus. Isso mesmo, é Ele quem nos dá. E você sabia que na Bíblia tem um versículo que fala que quando você pode pedir, eu também, nós podemos pedir sabedoria a Deus, porque Ele nos concede? É isso mesmo, é só pedir para o Senhor que Ele vai te dar. Porque quando a gente adquire conhecimento, a gente ainda tem a sabedoria de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos fazer escolhas sábias. E sabe o que nós vamos trabalhar na história de hoje? Nós vamos trabalhar que lembrar o que é verdade pode ajudá-lo a fazer a escolha sábia. Isso mesmo. Lembra que na semana passada a gente viu a história de João Batista, o primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes de Jesus e que ele veio preparar o caminho para que Cristo pudesse começar o seu ministério? E que todo o conhecimento que ele tinha, ele passou para as pessoas, para que as pessoas pudessem seguir a Cristo, o verdadeiro Messias? Então hoje nós vamos continuar essa história. Mas antes vamos recordar. A gente tem aprendido desde lá do comecinho que quando Deus criou o mundo, o que Ele fez, como Ele criou todas as coisas. Mas aí veio o pecado, entrou na história, bagunçou tudo. Aí depois Deus fez uma aliança de novo, fez outra aliança, até que chegou uma hora, né? Não tinha mais jeito, porque a gente, infelizmente, se nós não tivermos a Cristo, o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não consegue levar uma vida santificada. A gente não consegue, com as nossas próprias forças, fazermos isso. Então Deus, como Ele tinha um plano desde o começo, Ele enviou Jesus. E Jesus nasceu numa cidadezinha pequenininha chamada Belém. Ele cresceu em graça, em sabedoria, em estatura, tudo em Deus. E aí Ele foi lá, e o João batizou, e aí veio uma voz e falou assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e veio sobre a cabeça de Jesus. Todo mundo escutou que ele era o filho de Deus. Nossa, agora Jesus podia sair daquele rio de Jordão ali e fazer milagres, pregar, salvar as pessoas. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha mais ou menos cerca de 30 anos. Ele podia sair dali, porque ele era o filho de Deus, né? Mas, adivinha o que aconteceu? Jesus não fez isso. Ele foi levado para o deserto. E lá no deserto, ele ficou 40 dias sem comer nada. Ele ficou em jejum. E aí, durante esse tempo, ele só se concentrou em Deus, no que ele precisava de Deus, lá de cima, para ele poder exercer o ministério dele.
Ele ficou em total comunhão com o Senhor. Mas ele não estava sozinho. Sabe quem estava lá com ele? O diabo. No final do jejumzinho de Cristo, ali, o diabo apareceu para distrair Jesus. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma pedra e falou: Senhor, olha essa pedra. Ele falou assim: Senhor, não. Ele disse assim: segura essa pedra, Jesus. Você está com tanta fome. Ele falou: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele tentou Jesus. Imagina, gente. Imagina você ficar o dia inteiro sem comer nada. Quando chega a noite, que você está morrendo de fome. Imagina Jesus. Ele ficou 40 dias jejuando. Imagina a fome que Jesus estava. Mas Jesus tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então, ele podia tomar uma decisão sábia, fazer uma escolha sábia. Por quê? Porque ele lembrava da verdade que ele tinha aprendido. Então, sabe o que Jesus falou? Vocês acham que ele transformou a pedra em pão e falou assim: é isso mesmo, eu sou o Filho de Deus, tá aqui a prova para você? Ou você acha que ele não aceitou o acordo? A resposta de Jesus foi: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Olha só o conhecimento aparecendo. Jesus deu uma resposta bíblica para o diabo. Então o diabo foi embora, né? Jesus já tinha respondido para ele? Não. O diabo é persistente, ele ficou ali. Não desistiu. Então ele pegou Jesus e falou: vem aqui comigo. E levou Jesus para um lugar onde ele mostrou e falou: olha aqui a terra. Todos esses reinos são meus. Eu que mando nesses reinos. Se você, Jesus, se prostrar e falar assim, me reconhecer como Senhor de tudo isso, ele falou: eu vou te dar todos esses reinos, toda a autoridade sobre eles. Ele falou: se o Senhor quiser, é só se prostrar diante de mim e me adorar. Gente, olha o que o diabo fez, que ousadia! E aí, o que você acha que Jesus fez? Ele falou: eu acho que eu vou pensar nesse ponto, porque talvez aí eu não preciso morrer por essas pessoas, não preciso sofrer. Jesus falou: sem acordo, diabo, não tem acordo com você. O que vocês acham? Eu acho que, claro que Jesus disse não. Ele virou e falou assim: de jeito nenhum. Jesus já sabia que é ele que vai governar todo esse reino, esse mundo. Isso tudo pertence a Deus e não ao diabo. Então Jesus pegou, lembrou do conhecimento que ele tinha das Escrituras e falou: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Ai, diabo. Acho que o diabo depois dessa foi embora. Vocês não acham? Porque 2 vezes Jesus combateu ele com a palavra de Deus e não fez o que ele queria. Mas não, o diabo não desiste fácil. Ele pegou Jesus e lá o templo ainda de Jerusalém, né? Então ele levou Jesus no ponto mais alto do templo. Aí ele falou assim: olha, tudo isso aqui, Senhor. Se você... Aí o diabo, ele é astuto. Isso, ele não dá conta, Senhor. Ele virou e falou assim: já que Jesus está usando a palavra de Deus, eu também sei a Bíblia. Espera aí que eu vou mostrar. Aí ele falou assim: olha aqui, Senhor. Olha aqui, Jesus. Lá na Bíblia fala que se você se jogar, Deus vai dar ordem aos anjos e eles vão te proteger. Eles vão te sustentar com a mão para que você não machuque os pés nas pedras. E agora?
diabo também tinha conhecimento. Como que Jesus ia fazer? Desta vez, ele usou a palavra. Será que Jesus ia cair nessa armadilha e provar que ele era o Filho de Deus? Será que Jesus fez um acordo com o diabo? Ou não? Ah, muito bem! Vocês estão certos! Jesus não caiu nessa! Sabe o que ele fez? Ele respondeu com a palavra, com o conhecimento que ele tinha. Ele falou assim: não põe à prova o Senhor, seu Deus. E naquela hora o diabo viu que não tinha jeito e ele foi embora. E acabou. E aí, os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Eles providenciaram o que Jesus precisava. Deram comida, deram água. E Jesus passou esse tempo com Deus. Ele conhecia as Escrituras. Vocês sabiam que nós podemos encontrar tudo que Jesus falou nessa história lá no Antigo Testamento, na Bíblia? E como que Jesus conhecia a Escritura, ele foi capaz de fazer escolhas sábias. Por isso é importante nós lermos a Bíblia, nós caminharmos com pessoas cristãs. Quando a gente precisar de uma ajuda, de um aconselhamento, a gente procurar pessoas que servem a Deus a sério, que têm conhecimento da palavra, que fazem escolhas sábias. Para a gente conhecer, para a gente adquirir um conhecimento novo, é necessário passarmos um tempo com Deus. É necessário a gente dedicar algum tempo todos os dias com o Senhor. Então, você não escova o dente todo dia? Você não come todo dia? Você não toma banho todo dia? Você não dorme todo dia? Então, passar um tempo com Deus tem que ser todo dia também. A gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, para a gente adquirir o conhecimento. E por que isso? Porque se a gente adquirir o conhecimento, vamos repetir a nossa verdade bíblica? Nós vamos lembrar o que é verdadeiro. E isso vai ajudar-nos a fazermos uma escolha sábia. Vamos repetir? Lembrar o que é verdadeiro pode ajudá-lo a fazer uma escolha sábia. Vamos orar para que a gente aprenda o que é verdadeiro, que a gente passe mais tempo com o Senhor. Vamos lá? Senhor, obrigada por essa história sobre Jesus. O Senhor deixou registrado na tua palavra. Isso mostra que todos nós precisamos saber a tua verdade para fazermos escolhas sábias. Obrigada por deixar essa sua verdade na palavra, na Bíblia. E obrigada porque nós temos a oportunidade de termos a Bíblia e podemos lê-la. Que a gente aprenda, que a gente tenha conhecimento sobre o Senhor, para que a gente possa sempre lembrar da verdade, para que isso nos ajude a fazer as escolhas sábias, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, Jesus conhecia a verdade das Escrituras. Ele sabia exatamente o que dizer quando ele foi tentado pelo diabo. É importante você lembrar como Jesus agiu quando ele teve que fazer uma escolha difícil. Ele escolheu com sabedoria. Ele fez uma escolha sábia porque num momento bem difícil da vida dele. Mas por quê? Porque ele tinha um conhecimento sobre Deus. E isso é importante, você ter isso também. Porque as coisas difíceis, até fáceis talvez, pode aparecer em qualquer momento. E você precisa lembrar o que é verdadeiro para fazer escolhas sábias.
primeiro você tem que descobrir a verdade, sabia? E como você descobre a verdade? Lendo a Bíblia, tendo comunhão com Deus, ouvindo as histórias do Chácara Kids, frequentando o Kids, isso aí, conversando com seus pais, orando. É assim que você vai descobrir a verdade e assim você vai poder fazer escolhas sábias. Então, que você viva em sabedoria, que você aprenda todos os dias sobre Deus, tá bom? Crianças, que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa, cheia da graça do nosso Deus. E até a próxima história. Deus abençoe.